bem? Me chamo Jorge Oliveira, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre o livro Prega a Palavra. Agora nós estamos começando a entrar no sermão, a gente trouxe todo um panorama por trás do que significava e a gente está começando a estudar mais, vamos estudar hoje sobre os antecedentes históricos e culturais. Só que antes disso eu queria falar rapidamente desse pregador que tem aqui na foto, né? Então vamos ver aqui. Esse é o Russell Shedd. Em português nós temos a Bíblia Shedd, que tem os comentários dele sobre cada versículo praticamente. Esse homem foi uma das maiores autoridades do Novo Testamento que esteve conosco no Brasil. Na época que ele era vivo, ele é praticamente a maior autoridade do Novo Testamento viva. Então nós temos muita gratidão à Igreja do Brasil pela vida desse homem de Deus que impactou a nossa nação inteira. Eu lembro de Jonas Madureira falando de uma história dele, que dizia que ele estava lá em Campina Grande, na Consciência Cristã, na parte de palestras, né? E ele dando uma palestra lá, e um jovem de 25 anos, imagina só, um jovem estudante lá de 25 anos, no final começou a confrontar ele, chamou ele, disse que ele estava errado, que ele não conhecia tal autor, e começou de forma arrogante, falar mal de Russell Shedd, que era uma das maiores autoridades do mundo, de entendimento, de conhecimento, de profundidade teológica. Ele lia naturalmente a Bíblia em grego, assim, né? Nas aulas dele, ele dava aula com a Bíblia de grego dele, tranquilo, assim, né? Então, você vê o nível deste homem que era. E no final o Jonas Madureira falou assim que viu lá o Russell Shedd sentado com o rapaz, anotando os nomes dos autores que eles não conhecia para estudar depois. E você vê a piedade desse homem e humildade também, né, de reconhecer, né, mesmo com um rapaz sendo de forma grosseira e não humilde, ele foi humilde o suficiente para isso. Mas vamos voltar aqui, né, para o nosso vídeo. Então, nós vamos ver a importância dos antecedentes históricos e culturais em Filipenses, né, na época dos irmãos em Filipenses. Para eles, naquela época, César ele era o senhor da nação, né? Então, quando Paulo escreve em Filipenses 1:27, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, o verbo vivei nesse texto significa agir como cidadão. Olha o peso disso. Haja como cidadão. Ele está confrontando, Paulo intencionalmente, ele está confrontando essa para o Império Romano. Que tipo de confronto é esse? Como é que deveria viver essa igreja que Paulo está falando? Eles já entendiam, né, isso, que viver de acordo com o Evangelho seria estar pronto a morrer. Por quê? Porque eles estão com uma nova realidade agora que César não é o Senhor mais. Então, viver de acordo com o Evangelho é estar pronto a entender que Cristo ele é o Kyrios, ele é o Senhor. Então, o expositor que fizer uso inteligente de dados culturais e históricos enriquecerá sua mensagem e cativará o ouvinte. Que preciosidade saber isso. Então, viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Não é só uma frase que a gente joga lá e diga, viva, pratique as coisas. Mas quando você entende esse contexto cultural, tem muito mais peso e muito mais relevância nesse sentido. Então, o pregador ele precisa ler, né, e ter o hábito e ter também livros técnicos, tá, sobre a Bíblia. Então, ele tem que ter dicionários, enciclopédias, concordâncias bíblicas, introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, comentários bíblicos. Tá? Em Provérbios 23 fala, compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Então, ele precisa possuir desses conteúdos. Tá? Existem ferramentas, o eSword tem a ferramenta da Bíblia. Tem, se você fala inglês, por exemplo, tem o site da ESV, que é uma versão do inglês, que ele coloca, parafraseando, o inglês e o grego, o hebraico, para você, e quando você clica numa palavra, ele vai trazer o significado. Tem um dicionário Strong, tem aplicativos que mostram isso também. Então tem várias e várias ferramentas que você pode se utilizar. Tá?
Aconselho também seguir o professor Antônio Neto no Instagram. Vou colocar aqui o Instagram dele para você seguir também na descrição do vídeo, porque ele traz muito, né? Ele traz ensino de pregação, traz cursos sobre pregação, então o nível dele é muito mais alto do que essa minha série de explicação do livro aqui. Tem a questão do inglês para pregadores também, para estudantes de teologia. Então são vários recursos que você pode ter com ele também, tá? Então qual é o procedimento que deve ser seguido de acordo com o autor? Então você precisa determinar o livro que vai ser feito a série de exposições, tá? Então muitos pastores podem fazer o quê? Perguntar aos membros, tá? Lembrando que é a palavra de Deus, toda ela, os 66 livros, né? Então não importa o livro que será escolhido. Faça uma leitura rápida do livro para ter um quadro geral do livro inteiro que contém nele. Um bom exemplo a ser seguido é do pregador G. Campbell Morgan, que lia o livro da Bíblia 50 vezes antes de pregá-lo. Isso é para ele se contextualizar, ele lia 50 vezes. Tenha um bom caderno de anotações para anotar os elementos de informação dos livros técnicos. Informações técnicas, tá? E a sugestão é que você faça isso com muito capricho, para que você guarde essas informações técnicas para o futuro. Quando você estuda e sai anotando e sai montando esses contextos técnicos, é muito rico, tá? Eu vou colocar aqui algumas perguntas que tem no livro de sugestão e tem também o link para o download na descrição dos vídeos, tá? Então, quem é o autor do livro, aí tem esse conjunto de perguntas, os destinatários, tem a data, a época do livro. Cada tópico desse tem perguntas importantes, o contexto geográfico do livro. Às vezes a gente vê aqueles mapinhas no final da Bíblia, a gente não entende muito, então a gente pode entender onde ele se posiciona e o que por exemplo, a igreja de Corinto, a Turquia hoje, então você traz essa relação, tá? As confirmações arqueológicas do livro, onde é que se tem as cópias originais, o cenário cultural do livro que foi escrito, e o tema teológico do livro. Tá? O tema teológico, ele está falando sobre a cristologia. Você vê a carta de Paulo aos Colossenses, a cristologia dele é muito forte, e ele está lutando contra um problema que na época estava sendo construído nos primeiros séculos, que era o gnosticismo, pessoas que pensavam, né, a questão de gnose, né, conhecimento, pessoas que eram mais elevadas. Eles queriam tratar também dizendo que a questão que Jesus ele não o corpo físico, ele não morreu corporalmente. Então você vai ver algumas partes de Colossenses, Paulo quebrando essa ideia. Tem adoração a anjos também. Então você entendendo mais do contexto, fazendo essas perguntas para o texto, estudando a parte histórica também vai trazer muito contexto para você. Perdão. Um ótimo exemplo do livro foi o do seminarista, né, aluno do Corel, que separou uma pasta para cada livro dos 66 livros da Bíblia. Então ele saiu juntando essas informações e organizando. Então depois, quando você vai ou fazer outra série do mesmo livro, ou estudar mais, ou ensinar sobre esse livro, você já tem todo um conteúdo bom organizado. Nem todas as perguntas acima que a gente viu no slide passado, eles têm resposta para todos os livros da Bíblia, né, obviamente. Então você vai respondendo o máximo que você consegue. Só que o segredo aqui é você fazer essa pesquisa, tá? Então pesquisa o máximo que você conseguir sobre elas, tá? A história e a cultura submetem-se às escrituras, pelo fato de ser a palavra de Deus, nosso Criador soberano. Então a Bíblia interpreta a história e a cultura, e não vice-versa, tá? Não é a cultura que está interpretando a Bíblia, não é a história que interpreta a Bíblia, é a própria Bíblia que interpreta a realidade. Então, se a gente entende a Bíblia dessa forma, a gente vai conseguir aplicar muito melhor. Então, que Deus abençoe vocês, que usem esses assuntos para a sua glória. E no próximo vídeo nós vamos estudar sobre como a gente separa os parágrafos para o nosso sermão. Deus abençoe e um abraço.